Vamos ler a palavra nessa noite? Evangelho de João, capítulo 21. Diz assim o texto: depois disso, manifestou-se outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros, levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir a palavra de Deus? Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra nessa noite. Nós te pedimos, fala conosco através dela, ministra os nossos corações. É o meu pedido, é minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero falar desse homem chamado Pedro. Hoje eu quero falar desse ser
escolhido por Jesus, quando da escolha dos 12 apóstolos, Pedro é o primeiro da lista. Pedro é esse homem completamente ambíguo. É um homem que ora tinha uma fé que o fazia andar sobre as águas e vivenciar milagres, mas logo depois era um homem que era tomado pela dúvida de tal forma que afundava na água e pedia que alguém o ajudasse. Pedro é esse ser ambíguo, de muitos avanços e de muitos retrocessos. Pedro é esse ser relativo, que faz coisas fenomenológicas, desenvolve uma liderança fantástica, é escolhido por Jesus para ser o líder dos apóstolos, é o primeiro de todos, é o primeiro a ser escolhido apóstolo e é o primeiro a trair Jesus. Pedro, se fosse comparar, por exemplo, com o apóstolo Paulo, que é tido como o maior dos apóstolos, o que fundou mais igrejas, escreveu mais cartas, que fez mais viagens missionárias, que salvou mais gente, se você parasse, se eu fosse comparar Pedro com Paulo, Pedro seria um pastor, um apóstolo raiz, Paulo seria um apóstolo Nutella. Posso ouvir misericórdia? Olha para Paulo, eu imagino Paulo criado aos pés de Gamaliel, o primeiro da classe, dupla cidadania, falava 3 idiomas. Eu imagino Paulo com o cabelinho repartido aqui, penteado colado. Paulo não casou para poder se dedicar à carreira, olha que coisa de doido. Pensa no cabelinho colado, um casaquinho colocado assim em cima do ombro, todo certinho, sistemático, primeiro da classe, totalmente nerd, totalmente CDF, crânio de ferro. Posso ouvir um amém? Então tá lá Paulo certinho, tá aqui ó, Nutella Paulo. Do lado de cá tem Pedro, cabelo grande, barba grande, não teve estudo, resmungava de tudo, reclamava, briguento, colérico, sanguíneo, explosivo, não leva desaforo para casa, cospe marimbondo à torta e à direita, tira a espada e corta a orelha do cara que veio prender Jesus, explosivo. Você pega a história de Paulo na Bíblia, caça os erros de Paulo, você encontra alguns erros antes de se converter, depois que se converte você não encontra mais erros em Paulo. Caça os erros de Pedro, você acha um monte de cabeçada, um monte de besteira ele faz, cara. Ainda assim Jesus o escolhe para ser o líder de todos. Esse homem ambíguo, esse homem relativo, esse homem cheio de virtudes e defeitos é o homem escolhido por Jesus para ser o principal dos apóstolos. E nessa noite eu quero falar sobre esse homem, perfil do homem que Jesus escolhe. E olhando para a vida de Pedro, eu escolhi 9 momentos para falar. 3 momentos de glória, 3 momentos de vergonha e 3 momentos de restauração. Quero falar acerca desse homem chamado Pedro nessa noite. O primeiro momento na vida de Pedro é o momento em que ele é chamado. É o momento em que ele está, depois de passar uma noite inteira no mar da Galileia pescando, ou no lago de Genezaré, como era conhecido, ou no mar de Tiberíades, os 3 nomes, as 3 denominações para aquele lago que tinha 21 quilômetros de comprimento, 13 de largura, que era chamado mar, mas na verdade era um lago, era chamado mar por causa da sua extensão. Ele passa a noite inteira pescando e não pesca nada. Lucas 5 vai falar sobre esse episódio. Ele passa a noite inteira, ele volta para a beira do lago com raiva, reclamando de tudo, porque se não pescava não tinha o que vender, e se não tinha o que vender não tinha recurso. E ele está lavando as redes na beira da praia. Jesus se lhe apresenta em meio, diz o texto de Lucas 5, a gente não vai ter tempo de explanar sobre isso. Jesus está meio que no meio da multidão, tentando pregar e não consegue, porque diz o texto que a multidão o acotovelava, o apertava. Jesus está ali e não consegue. Jesus tenta falar, não tinha o recurso do amplificador, do microfone. Então Jesus vai no gogó e as pessoas impediam que a voz se propagasse, porque o som batia nelas e Jesus já não sabia o que fazer. E ele olha para o lago, Pedro está lavando as redes. E Jesus meio que vai pedindo licença e vai entrando no barco de Pedro e vai falando para Pedro: Pedro, posso entrar aqui? Meio que já entrando. E Pedro está olhando, Jesus entra. E Jesus fala assim: chega o barco um pouquinho para fora da água. E Pedro vai dar umas remadas e o barco se afasta. E pronto, agora eu consigo pregar. E Jesus prega.
Jesus prega para as pessoas e a voz se propaga por causa das águas. As pessoas já não o apertam e ele tem um conforto melhor, ele tem uma facilidade melhor. Ele fala do reino de Deus, fala do amor de Deus, fala do sermão das beatitudes, fala de uma série de coisas. Do barco de Pedro, Pedro está ali lavando as redes e está ouvindo a palavra também. Aí ele termina de pregar e ele vira para Pedro, agradecido por ter usado o seu barco de púlpito, e fala: Pedro, faze o mar alto, volta para o mar para a gente pescar. O texto não fala isso, mas eu imagino Pedro olhando para ele: pô, Jesus, porque a noite inteira não tem peixe hoje. Lucimar está aí não? Lucimar não está? Márcio está aí não? Miserável. O Márcio, o Adalto, esposo da Lucimar, e o Márcio são os meus professores de pescaria, sempre me chamam para pescar. E aí o seu Benedito já foi com a gente também, uma galera aqui já pescou. E aí a gente vai pescar. Um dia o Márcio me chamou para pescar: pastor, vem pescar. Eu falei: beleza, vamos passar a noite pescando. Não, a gente vai sair 6 horas do quadrado da Urca e a gente vai voltar 7 horas. Eu falei: 1 hora de pescaria tem isso? Não, cara, vem pastor, porque o barqueiro falou que tá dando anchova, e anchova dá das 6h30 às 7 só. Aí eu fui pescar, saímos ali do quadrado da Urca, entrada da Baía de Guanabara. Ele foi lá e voltou, e a gente jogou as rapalas, as iscas artificiais, pedaço de madeira com anzol, e a gente veio puxando, e as anchovas começaram a morder. E aí eu levei a minha vara Shimano, minha isca artificial rapala de R$90, minha linha multifilamento, minha carretilha especial Shimano, e a gente está puxando lá, e de repente eu não pego nada, e eles jogam um pedaço de cabo de vassoura com anzol no fundo, todo um anzol enferrujado, jogam assim, sem vara, sem nada, e o peixe vem e pá, aí eles puxam, tiram uma anchova desse tamanho, e o Márcio joga também, eles estão tirando, tiram 1, 2, 3, cada um pesca 7, eu tô com a minha vara Shimano, com linha multifilamento, com isca de R$90, me dá esse treco, arranquei a rapala, botei um pedaço de madeira e joguei, e peguei a anchova. Demos umas 3 voltas, umas 3 curricadas, como eles chamam lá, e aí pararam de comer. Vamos embora, pastor? Eu falei: mas já? Tem a hora certa delas comerem, é entre 6h30 e 7 horas no verão, era janeiro ou fevereiro. A gente voltou com aquelas anchovas, amo anchova. Tem a hora certa, o barqueiro sabe o lugar, o local, não, o lugar, a hora e o peixe que está dando. O barqueiro sabe. A gente foi embora uma das melhores pescarias, foi rápida e foi produtiva. Às vezes a gente passa o dia inteiro e não pega nada. O barqueiro conhece, o barqueiro sabe, porque o barqueiro que a gente vai pescar, ele está ali há 30 anos, ele sabe o peixe que está dando, se é marimbá, se é cocoroca, se é papaterra, se é curvina, se é galo, se é anchova, se é espada, ele sabe. Pedro olha para Jesus e fala: ô Senhor, PhD em pesca, não está dando nada, mas debaixo da tua palavra eu vou lançar a rede. E ele sobe ao mar alto, ou melhor, ele vai mais para dentro, e Jesus diz para ele: joga do lado direito. Diz o texto que ele joga, e vem muitos peixes, a rede começa a se arrebentar de tantos peixes, juntam outro barco de Tiago e João para poder trazer. Quando ele chega na terra, sabe aquele milagre que acontece só para você? Porque quando eles voltaram com os peixes, a população e as pessoas que estavam de fora olharam e disseram: cara, pescaram, normal. Mas Pedro sabia que não tinha peixe. Pedro sabia que era algo fenomenológico, que era um cuidado de Deus para falar para ele: eu cuido de você. A chamada de Pedro começa em meio a um milagre pessoal. Pedro fica tão impactado que quando o barco chega e começam a tirar os peixes, Pedro desce. Vai dizer o versículo 8: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se ante aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Aí reconhece que Jesus está muito acima, ele muito abaixo. Jesus gosta disso. E Jesus fala: me segue, que eu vou fazer de você um pescador de homens. A chamada dele é o primeiro momento. O segundo momento está em Mateus 16. Você conhece Mateus 16? Tirando o textuário da Bíblia de João 3,16, Mateus 16 é o principal texto da Bíblia na minha concepção, que é quando Jesus está caminhando
porque Pedro antes tinha decidido seguir a Jesus, mas não tinha confessado Jesus ainda. Há uma diferença. Tem gente que apenas segue Jesus, tem gente que apenas frequenta cultos, tem gente que apenas observa. Estou andando atrás de Jesus, mas não estou com Jesus. Jesus está caminhando ao sopé do Monte Hermon, Cesareia de Filipe, conhecida lá no grego Cesareia Filipai, e Pedro está andando atrás de Jesus, e Jesus para e pergunta: quem dizem os homens que sou? Lá em Mateus 16, do 15 em diante. Aí começam a responder. Uns dizem que você é Elias, outros dizem que é João Batista que ressuscitou dos mortos, outros dizem que você é um dos antigos profetas que ressuscitou. Aí Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, colérico, toma a frente. Já viu aquela pessoa entrona, que você não convida, ela chega, já vai entrando, sentando, tudo bom, vai conversando com você. Você conhece alguém assim? Eu conheço, o cara já se acusou. Você vai entrando, vai falando, já está junto. Então Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Ele pergunta para todos. Pedro vem e levanta a mão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fica impressionado. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne nem sangue quem te revelou, o próprio Pai te revelou. Ninguém confessa que Jesus é Senhor se o Espírito Santo já não estiver agindo na vida dele. Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou isso. Ah, Simão, eu tenho alegria em você, cara. Tu é explosivo, tu é turrão, tu é briguento, mas você é de Deus. E Jesus celebra: bem-aventurado és tu, inteiramente feliz. É a bem-aventurança, não é bem-aventurado. Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aí Jesus começa a se revelar. Alguém me confessou, posso começar a falar dos planos de Deus. Ele usa um trocadilho, né? Tu és Petros, e sobre esta Petra, Petros no grego, é um fundamento de pedra, seriam pedrinhas bem pequenininhas, filamentos, fundamentos de pedra. Tu és Petros, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Há uma confusão que a igreja católica faz, porque se tem 3 afirmações em cima dessas palavras de Jesus. A primeira afirmação é que a igreja foi edificada em cima de Pedro, e que ele é o primeiro Papa. E na minha concepção, no meu entendimento, é uma afirmação errônea. A segunda afirmação é que a igreja de Jesus estaria edificada em cima da afirmação de Pedro: tu és o Cristo. De certa forma, essa afirmação está certa. A terceira afirmação, que seria mais correta, é a que Jesus diz: tu és Petros, e sobre esta Petra, que sou eu, edificarei a minha igreja. Então a igreja de Jesus está edificada sobre Jesus Cristo. Jesus é o Senhor da igreja. Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, ele diz: chegai-vos, pois, a ele, pedra viva, Jesus, rejeitado por muitos, mas por Deus escolhido como pedra de esquina. Aleluia. Fundamento da igreja, Jesus, fundamento da igreja. E aí Pedro está inflado. Um dos melhores momentos, o texto passa, Mateus 16, você conhece, mais um pouquinho à frente. Jesus dá graças a Deus: agora eu posso falar, já me reconheceu como Cristo. Ele fala: não contem para ninguém que sou Cristo, porque convém que o Filho do Homem seja escarnecido, seja humilhado, seja ferido, que vá até Jerusalém, que seja espancado, que morra e que no terceiro dia ressuscite. Aí Pedro fala: peraí, Jesus, você conhece o texto? Ele tira Jesus. Jesus, não diga isso, não diga uma coisa dessa. Tem compaixão de ti, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. Jesus lhe responde dizendo: arreda de mim, Satanás, porque aquela voz é a mesma voz que Jesus havia ouvido no deserto, lá de Mateus 3, Mateus 4. Ele diz: arreda de mim, Satanás.
Pedro, você fica. Satanás, arreda! Tem gente que faz o contrário, né? Arreda de mim. Satanás fica. Você arreda de mim. Aí manda a pessoa embora. Tem que mandar o cão embora. A pessoa fica. Porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Se é de carne e osso, não é teu inimigo. No máximo pode ser rival se for flamenguista, mas rival não é inimigo. Rival é rival, para a gente zoar quando o nosso time ganha e a gente se esconder quando o nosso time perde. Esse é o segundo ponto alto de Pedro, dizer que Jesus era o Cristo. O terceiro momento de Pedro, os três primeiros bons momentos de Pedro, os três momentos de glória. O primeiro é na chamada, o segundo é na revelação de que era o Cristo. Terceiro é quando, em Mateus 17, o texto seguinte, o capítulo seguinte, Jesus reúne Pedro, Tiago e João e sobe o monte, chamado Monte da Transfiguração. Diz o texto bíblico que Jesus se transfigura diante dele. Ele já está resplandecente, ele está brilhante. E aparecem duas pessoas, Moisés e Elias. Pedro fica tão chapado, tão embasbacado, tão bolado, tão alucinado que ele fala: caraca, eu imagino, Senhor, vamos fazer 3 cabanas. Uma cabana para o Senhor, uma cabana para Moisés e uma cabana para Elias. Aí diz o texto de Mateus, porque ele não sabia o que dizia. Ele estava completamente doido. E aí sai uma luz da nuvem e uma voz que diz: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E a espiritualidade de Pedro, que pensava que tudo é fazer templo, fazer tenda, sai a voz e dá o testemunho de que entre a lei, que era Moisés, e que era Moisés e Elias, que simboliza os profetas, o maior dos profetas maiores, está Jesus. E que toda espiritualidade que não tem em Jesus o centro é uma espiritualidade vazia e sem fim, cara. Pedro cai sobre os seus joelhos. Quando ele é tocado por Jesus, ele abre os olhos e já não vê mais nada. O Monte da Transfiguração é o terceiro momento mais importante, de maior glória da história de Pedro. Daí em diante, Pedro começa a errar. A gente não tem tempo de ler o texto inteiro, mas quando Jesus desce do monte, eles começam a discutir quem era o maior. Aí o filho de uma mulher que estava com problema, estava endemoniado, a mulher chega para Jesus e diz: trouxe meu filho, os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Aí Jesus diz: ó, a geração incrédula. E Jesus expulsa. Por que eles não conseguiram? Porque eles já estavam brigando entre si para saber quem era o maior. A partir dali começam os 3 momentos de vergonha de Pedro, os 3 momentos de fraqueza, os 3 momentos de queda, os 3 momentos que o marcam como um ser relativo e um ser que decepciona. Jesus desce do monte, cura o filho da mulher, Jesus entra em Jerusalém, Jesus chora sobre Jerusalém, que é lá Lucas 21, Mateus 24, Jerusalém, Jerusalém que mata meus profetas e persegue os meus enviados. Até quando vos suportarei? Como eu queria te ajuntar como a galinha que ajunta os pintinhos, mas vocês não me receberam. Então de agora em diante vocês não vão me ver mais, até que vocês voltem a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Jesus já está chorando pela destruição que aconteceria no ano 70, 40 anos à frente. E ele chega para Pedro e João e os discípulos e fala: preparem minha ceia. E eles vão e preparam a ceia. E Jesus entra e ceia com eles. Jesus se levanta no meio da ceia. Enquanto eles discutem quem é o maior, Jesus se veste com uma toalha e Jesus vai começar a lavar os pés. Pedro fala: não, o Senhor não vai lavar meus pés não. Que isso? Que humilhação é essa, Jesus? Pedro, eu preciso lavar os teus pés. Não, não vai lavar meus pés. Se eu não lavar teus pés, tu não tens parte comigo. Então, Senhor, lava minhas mãos, minha cabeça, meus pés, o corpo inteiro. Não, Pedro, quem já se batizou não precisa ser batizado de novo, é lavar só os pés que estão sujos da poeira da caminhada. E eles começam ao texto de Mateus 16, em que eles saem da ceia. Mateus 26 é um texto lindo, que eles saem da ceia e vão na saída da ceia. O Judas já tinha saído, Pedro está ali com Jesus, e Jesus se levanta, e antes de subir para o monte, onde ele seria traído, no Monte das Oliveiras, o Monte da Prensa, ele se levanta e faz
e fala uma frase marcante: um de vocês vai me trair. E depois ele fala uma outra frase mais marcante ainda: nessa noite todos vocês vão se escandalizar de mim, todos vocês vão me abandonar. Pedro se levanta: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu todavia não te abandonarei. Pedro, Satanás pediu para te cirandar, eu orei por você para que a tua fé não desfaleça. Senhor, ainda que todos te abandonem, eu ficarei contigo, irei contigo até a morte. Aí Jesus vira para ele e fala: Pedro, nessa noite ainda, antes que o galo cante, você vai ter me negado 3 vezes. Pedro começa a se achar. Quando a gente começa a se achar, a gente começa a cair. Quando a gente começa a se achar, o soberbo sempre se vê acima do que é, sempre vê o outro abaixo do que é. Pedro começa a se perder. O primeiro momento de decepção, os 3 momentos de decepção de Pedro. O primeiro é a afirmação de que ele era melhor do que os outros, de que ainda que todos traíssem Jesus, ele não trairia. E aí começa a queda e a descida de Pedro. Jesus sai dali, eles cantam um hino. Jesus sobe o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que Jesus fica angustiado. Ele chama os discípulos e fala: orem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. E ele coloca os discípulos para orarem. E ele vai para um lugar um pouco mais afastado. E diz o texto, Mateus 26, 36, é Jesus dizendo, os versículos anteriores: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Senhor, se possível, seja feita a tua vontade, mas se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice era esse? Seria o cálice de ser preso publicamente, de usar algemas? Seria o cálice de ser surrado, socado, cuspido, ter os fios de barba arrancados, os cabelos arrancados? Seria o cálice da coroa de espinhos que entraria em sua cabeça? Ele está angustiado. Que cálice é esse, Pai? Se possível, passe de mim esse cálice. O cálice de Pedro não era nada disso. Era o cálice da ira de Deus que seria derramada sobre Jesus. Deus justo, visitando os pecados dos homens injustos em Jesus, que era justo. Deus derramaria sua ira sobre Jesus, e mais do que isso, Deus, pela primeira vez em toda a história de Jesus, o desampararia, e ele se sentiria sozinho, sem o Pai. Tanto que a palavra da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus viraria o rosto, um pai viraria o rosto para um filho que sofre. E por isso Jesus está angustiado. Ele ora e volta. Ele está se sentindo sozinho porque o pai o deixaria. E ele volta, os discípulos estão todos dormindo. E a chamada de atenção não vai em direção aos discípulos, mas vai em direção a Pedro. Pedro, tu não consegue orar uma hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, Pedro. E ele volta para orar: Deus meu, se faça a tua vontade, não a minha. Na segunda ele sua. Na terceira vez que ele volta, ele está suando gotas de sangue. As artérias fininhas da pele começam a se romper, dada a angústia e a ansiedade que Jesus sente. Seu suor se transforma em gotas de sangue. E ele volta pela terceira vez, e aqueles que eram seus amigos, aqueles que eram para estar com ele na dor, porque quando a gente está na dor, quando a gente perde alguém, quando a gente está doente, tem alguém doente da família, os nossos familiares se juntam e nos ajudam a suportar a dor. Ruim na vida não é passar por momentos difíceis, ruim na vida é passar por momentos difíceis sozinho. Jesus estava se sentindo sozinho. Jesus estava se sentindo sozinho porque passaria pelo pior momento. E ele volta a terceira vez e está todo mundo dormindo. O sono da indolência. Gente que dorme. Jesus sofrendo, Jesus com projetos e coisas maravilhosas para fazer, e gente dormindo. Gente pensando só em si. Jesus lutando contra a sua vontade e os outros apenas satisfazendo sua vontade e dormindo. A Bíblia diz que um anjo vem e consola Jesus e lhe dá força.
O segundo erro de Pedro é o sono da indolência. Terceiro erro de Pedro, e o texto avança, e eles chegam para prender Jesus, os soldados. Judas lhe dá um beijo no rosto, porque ele havia dito: aquele a quem eu beijar, esse é o Cristo, é esse prendei. Judas vem e dá o beijo. Pedro puxa a espada, corta a orelha do soldado, porque Pedro é explosivo. Aí Jesus fala: bota a tua espada na bainha. Jesus cola a orelha do cara, faz um milagre. Pedro, se eu quisesse, eu pedia, meu pai mandava miríades de anjos para me defender. Coloca a tua espada na bainha. E aí Jesus é preso, todos fogem. Jesus é levado pela cidade, e Pedro acompanha de longe. Jesus passa por 4 lugares, Pedro só fica no primeiro lugar, que é o Sinédrio. Jesus é levado para o Sinédrio, onde tinha o sumo sacerdote. Jesus é colocado diante do sumo sacerdote. Pedro vem, e porque João conhecia a porteira, Pedro entra e fica do lado de fora do Sinédrio. E Jesus está do lado de dentro sendo interrogado: tu és o rei dos judeus? O sumo sacerdote, Jesus não diz nada. Responde, conjuro-te que em nome do Deus vivo, responde se tu és o filho de Deus. Falando Deus vivo, Jesus não podia deixar de responder. Jesus diz: eu sou. E eles vêm e dão um soco no rosto de Jesus. Diz o texto que cospem em seu rosto, dão-lhe bofetadas. Jesus apanha dentro do Sinédrio. Pedro está do lado de fora. Chega a primeira testemunha, a primeira criada, olha para ele e fala: eu conheço você. Você estava com ele. E ele diz: eu não sei do que você está falando. Diz o texto que vem uma segunda: você é um deles. E ele responde, o texto bíblico diz que responde com juramento: não conheço, eu juro que não conheço. Aí vem um grupo de pessoas e se param diante de Pedro. Jesus está saindo do Sinédrio, já socado, sangrando, machucado, com fios de barba, a barba arrancados, cuspido, acorrentado. Jesus está saindo, e esse grupo chega para Pedro: o teu jeito de falar te denuncia, verdadeiramente tu és um deles. O texto de Mateus 26 vai dizer que Pedro negou, jurou, espraguejou. Pedro começa a xingar: não sou, mas que droga, já falei que não sou, eu não conheço esse homem, não enche minha paciência, não me enche, eu não conheço esse homem. E diz o texto de Lucas, versículo 61, acho que é 22, e Jesus está saindo quando Pedro está espraguejando, e Pedro termina de espraguejar, o galo canta, e Jesus passa. Jesus olha nos olhos de Pedro, e Pedro se lembra de que Jesus tinha dito: ainda hoje tu me negarás 3 vezes antes do galo cantar. Diz o texto que Pedro chora. Pedro, que me acompanhava de longe, chora amargamente e vai se retirando do Sinédrio. Jesus vai para Pilatos. Pilatos o interroga. E Jesus vai sozinho, porque já não tinha mais ninguém com ele. No momento de maior dor, ele está só. De Pilatos, Jesus é mandado para estar com Herodes, o rei Herodes zomba, questiona, interroga Jesus, não responde nada. Ele bota uma roupa resplandecente: vai, rei. E ele é humilhado na presença do rei Herodes, o rei dos reis, o senhor dos senhores, sendo humilhado. E de Herodes ele volta para Pilatos, e Pilatos o encontra. Do Sinédrio para Pilatos, de Pilatos para Herodes, de Herodes para Pilatos, Jesus está sozinho. No pior momento da vida, não tem ninguém para olhar. No pior momento da vida, Jesus está sozinho. Jesus é açoitado. Aí Pilatos chama o povo e fala: por ocasião da Páscoa, a gente solta um malfeitor, eis aqui Barrabás, assassino confesso, eis aqui o vosso rei Jesus, que nos meus olhos não fez nada. Quem vocês querem que eu solte? Aí Jesus é colocado já machucado, depois de ter sido açoitado, do lado de Barrabás. E Jesus está ali, ferido, machucado. E as pessoas todas votam no Barrabás. Querido, não tinha ninguém para votar em Jesus. É um imaginador de Jesus, todo mundo votando no assassino. Jesus olhando na multidão, procurando Pedro: cadê Pedro para votar em mim? É um imaginador de Jesus sendo trocado por um assassino. Quem quer que liberte o rei dos judeus? Eu imagino Jesus olhando: cadê Pedro para votar em mim? E Jesus está sozinho. Barrabás é libertado.
Jesus já tinha sido açoitado, coloca uma cruz, é muito pesada para Jesus. Jesus está subindo o morro do Gólgota. Jesus está subindo o Monte Calvário, é muito pesada para ele. Será que tem alguém para me ajudar? Eu não consigo, está pesado demais. Diz o texto bíblico: constrangem um homem a ajudar Jesus a carregar a cruz. Pergunto, qual o nome desse homem? Simão. Jesus esperava o Simão Pedro. Simão Pedro não estava lá. Quem está lá é um outro Simão. Porque se você fugir do teu chamado, Deus levanta outro com o mesmo nome. Essa igreja não pode ficar sem mim. Você foge, Deus levanta outro. Eu saio amanhã, Deus levanta outro 10 vezes melhor do que eu. De forma que eu preciso ser voluntário até o fim. E vir para cá com alegria e com satisfação sempre. Porque eu estou servindo a Jesus. Aí ele procura, vem um Simão que ajuda ele a carregar a cruz. Ele vai para a cruz, é pregado, ele fala: Deus meu, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque você carrega os pecados do mundo inteiro nas tuas costas. Eu não posso te olhar como filho hoje, não hoje. Hoje eu preciso te abandonar. O céu se fecha, gotas de chuva caem como lágrimas de Deus. Como diz Isaías na profecia do Antigo Testamento, o céu se fecha e ele diz: Pai, então está consumado. Se derrame sobre mim a tua ira. Eu estou sozinho mesmo, desamparado pelos meus amigos, pelos meus escolhidos, inclusive por Pedro, que foi quem eu preparei para ser o líder de todos. O céu se enegrece. Jesus morre, passa por todo o sofrimento sozinho. Terceiro erro de Pedro, terceiro momento de vergonha de Pedro: ele nega Jesus 3 vezes e abandona. Aí chega no texto que a gente leu. A quinta tarde Jesus morre, a quinta noite já é sexta, primeiro dia, sábado, segundo dia, domingo, terceiro dia. Marcos 16 diz que Maria e Maria Madalena vão no túmulo de manhã para ungir o corpo de Jesus com unguento. E quando chegam na porta do túmulo, a pedra tinha sido rolada, porque à noite um anjo tinha descido. E os soldados que guardavam o túmulo, arrebatados, amedrontados, estão caídos como que desmaiados por conta daquilo que viram. E elas procuram e não acham, e dão de cara com o anjo. E o texto de Marcos, no capítulo 16, o texto é lindo. Marcos 16, versículo 7, Maria fala com o anjo: cadê Jesus? Onde é que ele está? Onde é que você colocou o corpo? Aí o anjo vira e fala: ele ressuscitou. Por que você está procurando o que vive no meio dos mortos? Aí o texto de Marcos 16, versículo 7 diz assim: mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. Os 3 momentos de restauração de Pedro: o primeiro começa na voz do anjo. Onde ele está? Ele foi para Jerusalém. Vá lá e diga para os discípulos. Mas olha só, diga para Pedro, para ele junto. Depois de tudo que Pedro fez, Jesus ainda quer vê-lo. Depois de tudo que Pedro fez, Jesus ainda quer estar com ele. Depois do abandono, da negação, da vergonha, do medo, Jesus ainda o quer. Diga para eles irem para Galiléia. Eles estão em Jerusalém. Jesus morre em Jerusalém, no Monte da Calveira. Diga para eles irem para Galiléia. As mulheres voltam, encontram os discípulos e falam: ele ressuscitou. Pedro, ele falou para você ir. Ele falou o teu nome. O recado foi para os discípulos, mas quando falou de você, porque ele sabia que você não ia querer ir, porque você acha que ele vai te rejeitar, ele falou o teu nome. E eles caminham 70 quilômetros em direção a Galiléia, e eles chegam. O primeiro momento da restauração é o momento em que o nome dele é citado. O segundo momento da restauração, e aí é o texto que a gente leu, se puder botar lá em João 21, é o texto lindo de João. Eles chegam na praia, versículo 3, eles chegam naquela praia da Galiléia, Jesus não está lá. Aí Pedro meio que, quer saber? Vou pescar. E Pedro
O líder, quando está desviado, ele influencia até para coisa ruim, né? E aí ele fala, vou pescar. Aí os discípulos, nós vamos contigo também. Aí entra todo mundo no barco. Eles vão para a praia e estão pescando. De repente aparece alguém na beira da praia. Aparece um homem. A Bíblia fala em 200 côvados. Um côvado de 45 centímetros em média dá algo em torno de 100 metros. 100 metros na praia. Aqui tem 30 metros de comprimento. 100 metros longe. Eles veem alguém na praia. Havia uma expectativa acerca de qual seria a palavra de Jesus para aqueles que o traíram, para aqueles que o abandonaram, para aqueles que o deixaram no pior momento de sua vida. Ele está na beira da praia. Eles não conseguem identificar que é Jesus. Eles pescam a noite inteira, não pegam nada. E aí chega alguém que se manifesta da praia, e da praia os chama atenção. E qual seria a palavra que Jesus daria quando os encontrasse? Traidores, medrosos, covardes, seus frouxos. Qual seria a palavra? Qual seria o adjetivo? Como Jesus os chamaria? Diz o texto bíblico que Jesus está lá, eles não pegam peixes, e Jesus grita da beira da praia: filhos, tendes alguma coisa de comer? Ele olha para aqueles que os traíram, e lhes chama de filhos. Filhos, meus filhos, pegaram alguma coisa? Eles olham de longe, não conseguem enxergar quem é. Não pegamos nada, estamos com fome, noite inteira pescando, não pegando nada. Lancem a rede do lado direito. Eles jogam a rede volta cheia. Dessa vez a rede não rasga. Aí João olha para Pedro e fala: é o Senhor. Lembra lá do início? Pedro entra em parafuso. Ele nos chamou de filhos. Pedro pula na água, vem nadando. Os discípulos vêm trazendo os peixes. Pedro chega, eu imagino Pedro chegando, cabeça baixa, não olha nos olhos, tomado por uma vergonha, tomado por um remorso, tomado por um arrependimento, tomado por todos os sentimentos que o tomaram e que fizeram a caminhada de Jerusalém para Galiléia ser talvez a pior de toda a sua vida. Ele chega cabisbaixo, choroso, não tem coragem de olhar nos olhos, e quando chega, há peixe sobre um braseiro, há pão preparado. Os outros chegam e Jesus reparte, entrega. E o segundo momento da restauração é o momento em que Deus nos chama de filhos. E Pedro fica esperando para ouvir a chamada de atenção, o esporro, desculpa a expressão feia, a bronca que viria dos lábios de Jesus. E Jesus vira para ele e diz: Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta meus cordeiros, Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, sim, tu sabe de tudo. De texto que ele se entristeceu. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pedro, tu me amas? O amor, a palavra grega que Jesus usa, ágape, amor sacrificial, amor incondicional, amor de alguém que está disposto a se entregar. Era o amor que Pedro falou, que eu estou disposto contigo até a morte. Pedro, tu me amas? O amor ágape. Pedro responde: Senhor, te amo. Só que Pedro não usa a palavra ágape. Pedro usa a palavra filos, filosofia, amigo do saber. Tu sabes que eu te amo, mas não te amo com amor ágape, capaz de me entregar porque eu já te neguei. Eu te amo com amor de amigo apenas. Tá bom, apacenta minhas ovelhas, já serve. Tu me amas com amor ágape? Não. Senhor, eu te amo com amor de amigo, no máximo, porque eu já falei que te amava antes e agora eu não consigo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas com amor sacrificial, com amor ágape? Senhor, ele se entristece. Tu sabes tudo. O máximo que eu consigo é o amor de amigo, é o amor filos. Pedro, é o suficiente, Pedro. Pedro está diante do braseiro. A Bíblia fala no Novo Testamento só 2 ocasiões sobre o braseiro.
quando Pedro está se aquecendo por causa do frio e nega Jesus 3 vezes. E agora Pedro está diante de Jesus se aquecendo por causa da água, e ele diz que ama Jesus 3 vezes. Jesus restaurando Pedro, Jesus dizendo que aquele ser ambíguo, que ora está bem e ora está mal, ora faz coisas maravilhosas para Deus, ora está enclausurado porque negou Jesus, ora está fazendo coisas miraculosas, ora está pecando, está se escondendo, está fugindo. Pedro é esse ser ambíguo, relativo, mas Deus é um ser absoluto que nos ama com amor eterno. E que, aleluia, não desiste de nós. Pedro, eu te amo, Pedro. Eu continuo te amando do mesmo jeito, cara. Do mesmo jeito, cara. Da mesma forma, com a mesma intensidade, com as mesmas forças. Mas, Senhor, eu te neguei. Mas, Senhor, eu falei que é contigo para a morte e não fui. Pedro, mais importante para o cristão do que a forma como ele morre, é a forma como ele ressuscita. Hoje eu estou te ressuscitando, Pedro. Senhor, mas eu te abandonei, mas eu nunca te deixei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas eu sou capaz de te amar. Não dá para eu ser de Jesus. Não dá para eu ser. Eu erro, eu fumo, eu já fiz tanta besteira, eu faço isso, eu faço aquilo, e Jesus não me quer não. Meu querido, Ele está com os braços abertos. Não, cara, eu sou muito ruim para Ele, e eu já fiz tanta coisa errada na minha vida, e para mim não tem jeito para um monte de gente. No meu caso não, teve jeito para Pedro. Teve jeito para mim, tem jeito para você. Porque o olhar com o qual Ele nos olha é o olhar de amor. É o olhar de alguém que sabe que somos falhos e relativos, mas que ainda assim não desiste de nós. Pedro, quando você for velho, quando você era jovem, você se vestia, ia para onde você queria, dava o teu rolé. Quando você for velho, outras pessoas vão te vestir e vão te levar para onde você não quer. Diz o texto de João, e disse isso acerca da morte com a qual Pedro havia de glorificar a Deus. Segue-me. A última palavra de Jesus, segue-me. Você me negou 3 vezes, já te perdoei as 3 vezes, e agora eu tenho uma proposta para você, segue-me. Diz o livro dos mártires. John Fox escreveu o livro dos mártires, maravilhoso. Que no ano 70, Pedro já com seus 60 e poucos anos, Nero toca fogo em Roma e começa a perseguir os cristãos de tudo quanto é lado. Começa a arrumar um motivo para botar a culpa em Pedro, para prender Pedro e matar. Prende Pedro, primeiro prende Paulo e o decapita. Por ser cidadão romano, ele tinha direito a uma morte rápida. E está atrás de Pedro, os discípulos falam, fuja Pedro, porque Nero vai te pegar. Ele está fugindo, e quando ele está nos portões da cidade, não diz a Bíblia, mas diz o livro dos mártires, a história que Jesus passa por Pedro, volta correndo. Aí Pedro olha para Jesus e pergunta, Senhor, para onde você vai? E Jesus diz, eu estou indo ser crucificado, Pedro. E Pedro ouve aquilo, ele estava para fugir, ele dá a meia volta, e ele volta, e ele é preso. E quando ele vai ser crucificado, ele diz, se querem me crucificar, me crucifiquem, mas me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. E a morte dele glorifica a Deus. Mais importante que a morte é a ressurreição. Mais importante do que o lugar onde você caiu é o lugar onde Deus quer te colocar. Mais importante que a dor e a vergonha e o abandono e os erros e pecados ocultos e as sujeiras que você não cansa de varrer para baixo do teu tapete, e as falhas e todas as coisas que você dá de justificativa para não ser dele, não são maior do que o amor dele. Como diz o texto que passou na reportagem, que nos separará do amor de Deus? Fome, nudez, frio, perseguição, espada. Deus
Deus que nem o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como também não nos tornará nos dar juntamente com Ele todas as coisas? O amor de Deus pela tua vida é um amor ágape, incondicional. Amor de um Deus que te quer e que te ama e que não desistiu de você. De repente você está aqui hoje, você acha que você veio por acidente, você veio porque alguém convidou, você veio porque você vai me dar 1000 justificativos. E o grande milagre que Deus quer fazer na tua vida não é um milagre fenomenológico, espetacular, para todo mundo ver, não. É um milagre que Ele fez em Pedro. Só Pedro viu quando ele pescou. Só Pedro sabia o valor de ouvir de Jesus: apacenta minhas ovelhas. O teu chamado para mim continua importante. Eu continuo confiando em você. Eu continuo amando você. Jesus te ama com amor eterno. Nada que você dê como justificativa pode apagar o amor dele por você. E se Ele te trouxe aqui para ouvir uma palavra dessa nessa noite, é porque Ele quer te restaurar. Ele quer que você viva o perdão e a plenitude da graça e do amor dele sobre a tua vida. Jesus quer te restaurar nessa noite. Encerra minha palavra. O amor dele é maior. O amor dele é maior. Por que Ele escolheu Pedro e não escolheu um cara top, um PhD, estudado, formado, culto? Ele escolheu um homem relativo, para que nós soubéssemos que não é por nada que a gente faça, não é por canudo, não é por conta bancária, não é por estado social, não é por patrimônio, não é por nada disso. O homem valoriza a aparência, Deus valoriza a essência. Deus ama você. Vamos ficar de pé. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas vis e as coisas que não são, para envergonhar as que são. E Deus escolheu as coisas simples desse mundo. Não tente se consertar primeiro para depois ouvir a voz de Deus. O recado para Pedro não foi: se conserte primeiro e depois você vá para Galiléia e eu te encontro. Não, o recado foi: vá. E quando Jesus o encontra, Jesus diz: me segue. Tu me ama? Amo. Já é o suficiente. Me segue. É só isso que Ele pede de você. Entrega o teu coração para Ele nessa noite. Entrega a tua vida para Ele nessa noite. Aleluia. 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 Deus está amando gente aqui nessa noite. Deus está curando gente aqui nessa noite. Curando de uma culpa que corrói, que consome. Deus está te curando nessa noite. Te curando dos teus fracassos. Os teus fracassos não escandalizam a Deus. E mais do que isso, não diminuem o amor que Ele sente por você. Se entregue nos braços de amor nessa noite. Vai tocar a canção. Eu vou orar por você.